Que ainda vamos cantar. Chuva de bênção. Hã? Chuvas de bênção. 168. É alto? 168. Chuvas de bênçãos. Tempo de ser santo.
Vamos estudar Atos dos Apóstolos, continuar naquele dia, foi quarta-feira, né? Passada, no capítulo 5. Nós vamos até o versículo 10. Então, lá do versículo 1 até o versículo 10, nós vimos contando aquele episódio que aconteceu com Ananias e Safira, que venderam, mentiam ao Espírito Santo, que Pedro chamou a atenção deles, porque eles venderam a propriedade e reteram uma parte, eles pecaram. E vemos tudo que ele, quando chegou, depois, perdeu a vida. Primeiro marido, caiu morto, quando chegou lá nos pés dos apóstolos. E depois a mulher, para trás, um pouco mais tarde, chegou. E no versículo 11, depois fala que o que aconteceu aqui. Então vamos ler o versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja, toda a igreja. Eles foram, depositaram uma parte e a outra reteram, então pecaram. Eles falaram que ia dar tudo para a igreja, pelo que entendemos. Né? E tudo aquilo que aconteceu, quando aconteceu tudo aquele fato, tudo presenciou a morte deles, foi sepultado na hora, enterrado, né? Não teve nem velório. E aqui no versículo 11 fala assim: e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente
grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punha em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas corriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Então, descemos aqui, irmãos, o que aconteceu. Então, voltando ao versículo 11, você vê que falando da sombra de Pedro, a fé que eles tinham, falando, né, fica, mesmo que a sombra dele, que pegar, passar a sombra deles, curava. Olha bem como é que era. Deus usava, né, o poder, eles falaram, não estava neles, o poder era de Deus. Deus usou muitos, os apóstolos, né? E nós, ele usa de outra maneira, né? Não fazemos milagre. O milagre é Deus que faz. Nós devemos fazer o que Deus mandou. Eu, esses dias, irmão, que foi, não me lembro, acho que foi segunda-feira, eu abri um parênteses agora, e eu fui lá no posto lá e mandei olhar o óleo do carro. O gasolina, mandei olhar o óleo do carro. E a rapaz falou, está baixo um pouquinho, Aí, bem, aí completou o resto que eu tinha no carro lá, não ficou. Aí ele olhou e falou, o tempo que faz. Eu liguei para o Éder, né? A última vez que eu coloquei foi no começo de 21, já estão meados de 23. E foi agora que foi. Bem, aí depois que ele trocou, lavou o carro, eu ficava no pátio, assim, com vontade de falar alguma coisa. Lá. Só que ele uma forminha, parar aí, que são tudo aí. Aí eu falei assim, ó, posso citar um versículo da Bíblia para vocês? Ficaram, né? Pode. Manda ver, manda lá, uma coisa assim. Aí eu citei assim, ó, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Disse Jesus, ele disse para os discípulos e a multidão, não se turbe os vossos corações, os outros que são acostumados a falar, não se turbe os vossos corações. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu falei mais devagar. Falei, a ênfase aqui é o que Jesus diz, ó, crede em Deus e crede também em mim. Falei, por exemplo, se eu sair aqui para o Birajara e perguntar, crê em Deus? Dificilmente vai achar um que falar que não crê em Deus, pode ser que haja. Mas pergunta, crê em Jesus? Ele vai, uma vez que eu não sou crente, para as pessoas crentes. Não é Jesus que salva. Preguei, consegui o Evangelho de João, lá capítulo 5, versículo 24, eu voltei no versículo 6, e foi eu. Então é isso que Deus mandou, né, fazer. Deus não deu poder nenhum para você falar assim e sair curando as pessoas. O poder que nós temos é o Evangelho, fecha o parênteses, que eu tinha falado. Então o poder que nós temos é o Evangelho que pode salvar uma pessoa. Mas não é nós. A pessoa pode crer no Filho de Deus, em Jesus, que pode salvar. Então, voltando aqui no versículo 11, ele fala, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. Então, o que faz nós compreender aqui, irmão, que se deve temer a Deus. Mas devemos temer a Deus e também louvá-lo. Não é só temer a Deus e ficar com isso mesmo. E além disso, o mesmo julgamento está ocorrendo hoje, nos dias de hoje também. Se crer em Jesus, ele será salvo. Se não crer em Jesus, está condenado.
Aí. Mas o resultado tem que ser o mesmo. O que eles, a missão dos apóstolos, era pregar o Evangelho. Que Deus mandou eles pregar o Evangelho. Jesus falou, é para pregar. Mas Jesus também deu a mais o poder vindo do céu, que eles tinham uma fé que era confiança, sabia que Deus ia usar, que eles curavam, para ficar registrado nas Escrituras, e eles também, é uma coisa de um fiador, tinha um lado adoçante, que adoça. Eles pregavam e confirmavam que Deus estava com ele, porque eles faziam curas, mostraram que sem dúvida eles estão com Deus. E muitos sinais de prodígio, falando 12, eram feitos, ora, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Estavam todos. Porque a igreja ela foi fundada no poder de Deus, não foi fundada no poder dos apóstolos, e muito menos hoje nós podemos fundar uma igreja. Tem outra palavra que cabe para nós hoje. Organizar o que já foi fundado. Quem fundou a igreja foi Cristo. Foi Ele. E Ele se organizando a igreja. Então, no poder de Deus. E também tem a intenção de seguir adiante pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, o Evangelho chegou até nós hoje. Isso aí Deus não diria. Quem aceitar o Evangelho, essas boas novas, será salvo. Então aqui descreve também uma colunata com um teto que levava o nome de Salomão. Um alpendre, uma área com as colunas e um terraço assim em cima, né? Fechado. No átrio dos gentios do templo de Herodes. 13. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, dos outros templos. Todas as outras pessoas, os falsos presépios, não ajuntavam-se, mas o povo tinha os em grande estima, os apóstolos. E hoje, irmãos, e às vezes o cristão, nós cristãos, que nós temos o Evangelho, nós temos o Evangelho verdadeiro, mostra o amor para as pessoas, pregando o Evangelho, e nós não somos, parece, tão estimados. Como crente, não. Como crente, não. Os apóstolos, eles sabiam que eram do Senhor e que usavam de grande maneira. Os apóstolos estavam convictos com isso. Com o que eles falavam, eles não abusavam, eles não aproveitavam as oportunidades. Tinha um momento certo, Deus usando eles. Então, portanto, não lhe encontraram nenhuma falta, muito menos pelo contrário, tinham grande estima. Eles olhavam nele, eles não encontravam nenhuma falta, nem os inimigos, para poder. Mas de inveja, eles odiavam, no fim prenderam eles, que vamos ver mais tarde, prenderam eles. Olha o 14. E a multidão dos que criam no Senhor, sempre tinha as pessoas. Isso vem arrasando naquele tempo. Hoje parece que tem muita gente crendo no Senhor, mas não tem. Crendo como cria eles. E dá uma amostra de novidade de vida, é poucos. Então, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres.
crescia cada vez mais. Crescia em números de seguidores de Cristo. Por intermédio de quem? Por intermédio deles. Eles iam pregando e também quem assistia o que eles falavam, o que eles diziam e o que eles faziam. Eles acreditavam, eles seguiam os apóstolos. Olha, agora que vinha de longe o 15. De sorte que transportavam os enfermos. Olha, o povo interessado em curar em todo tempo. Saúde. Quando era menino, quantas vezes tinha aí meus 11 anos? 12 anos, 13 anos, adolescente. Não nem era nascido disso aí, não sei, quando era. Mas meu pai tinha aquela picape, cor cinza, que ela era 62. Quantas vezes pessoas chamavam meu pai, o caminhonete, para levar no curador? Uma vez, quando em São Pedro do Turco, chamava-se, não vou falar o nome lá, mas o meu velhinho, tabarcadinho, assim, tudo, ele fazia um gesto, assim, sabe? Levando a irmã no coelhinho. O coelhinho era adolescente naquele tempo também. Rapaz, novo, né? Era bem mais velho do que eu. Para curar. Onde sabia que tinha um curador? Levando gente. E outros. Aqui fala aqui, ó, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leito e em macas, para que ao menos, olha, não fala nada, está com tanta fé, ó, para que ao menos a sombra de Pedro, quando eles passassem, cobrisse algum deles. Está com tanta fé, não precisa de falar nada. Porque ele fez aquele coxo lá que vinha para trás, levantar. O homem tinha pedido dinheiro, moeda. Pediu algo para ele. O que ele falou? Não tenho. Nem ouro, nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta pelo mão dele, levanta e anda. Então ele falava, olha, esse Pedro aí, não precisa falar nada, é só a sombra dele passar. Né? Pronto. Olha, nós vemos que leitos e macas, de carregar assim, camas, esteiras. Quando Pedro e os apóstolos chegavam ao templo, via que a multidão era muitas, que não podia entrar todos no átrio do templo. Porque era muita multidão. Irmão, todo lugar que promete cura e faz algum jeito assim, sabe? Um culto mais falando, prometendo de bênção, assim, e a turma tudo grita, né? Vai, enche, vai bastante. Vai. E a multidão vinha, de tanto que ajuntava a usufruir da sombra de Pedro quando ele passava. E tinha tanta fé que ele falava, vem cumprir isso com a sua sombra. Eles falavam, o que eles queriam? Bênção. A sombra de Pedro, porém, era abençoada. Mas era o poder do Espírito Santo de Deus, que estava neles. Eles não estavam, talvez, preocupados com salvar a alma. Queria primeiro é salvar o corpo. 16. E até das cidades circunvizinhas, círculos quer dizer em voltas, vizinha tudo em volta, círculos vizinhos. Concorria muita gente, vinha muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, versículo 16, né, capítulo 5, enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados.
fome ia correndo, e o povo ia seguindo eles. Então aqui explica que esse movimento de Deus se estendeu provavelmente. Muita gente naquele local, naquele tempo, que curava muitas pessoas de enfermidade, que foram curados. E espírito imundo, os quais eram todos curados, sabe aqui? Libertos e curados pelo poder do Senhor, eles eram curados. Não era poder, mas ele nem percebia que era o Senhor, era os apóstolos. 17. E levantando-se o sumo sacerdote, olha para vocês verem só aqui, e todos os que estavam com ele, e eram ele da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Acabou a festa, eu vou mostrar para eles. O sumo sacerdote e todos os companheiros deles, a equipe e tudo, membros dos partidos dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Sumo sacerdote, fala aqui, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, ficavam com ciúmes dos apóstolos de Jesus Cristo. Então o que eles fizeram? Eles lançaram mão neles, prenderam ele, os apóstolos, e o puseram na prisão pública. Refere-se aos 12 apóstolos, está falando. Não foi para pegar, vamos pegar todo, porque estava tudo unido, né? Sabe que a armadilha de quem que é isso aqui? Pega desde aquele tempo, a armadilha de Satanás. Ó, 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: mas de noite um anjo do Senhor abriu, ao 20. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, disse. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e estimavam chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele. Convocaram seu conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá processem. Leia o 19 aí, porque acho que eu escrevi duas no mesmo versículo. 18 lançaram mão deles, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora. Agora leia o 20 aí, ó. Essa eu vou ter que ler, que eu não vou sair da. Ide e apresentando-vos ao templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ide e aprendei e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas essas palavras desta vida. Então nós vemos aqui que eles, aqui mostra a instrução contrária aos dos líderes religiosos. Essas são palavras que anunciam a vida eterna aos homens perdidos. Ao 21. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel, eles enviaram ao cárcere para que lhe trouxesse. Então nós vemos aqui no versículo 21. Então aqui mostra que era a noite anterior que foram libertados pelo anjo
que era contrária aos que os líderes religiosos ensinavam. Essas são as palavras que anunciam o Evangelho, a palavra da salvação. Então, aqui vemos o corpo governante de Israel, o corpo que governava, estava por receber uma grande surpresa que eles não esperavam. 22. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e voltando-lhe anunciaram. Note bem, então nos compreendeu isso tudo na prisão. Aí mandou lá os servidores, né? Não acharam eles na prisão. Aqui mostra que num cenário milagroso, isso que é milagre. Milagre de Deus. E absolutamente incrível. E ao mesmo tempo era totalmente verdadeiro. Não era teatro, não. Então me explica aqui, quando eles não acharam, que nada estava aberto, a prisão, o cadeado estava fechado, tudo isso. Não tinha, a fechadura não estava rompida, eles já estavam estranhos. Os guardas que tinha lá não viu nada, fala que deixaram o guarda, né? Eles não tinham ideia do que tinha acontecido. Os carcereiros ficaram tudo pasmados, ao 24. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria ser aquilo. Eles ficaram admirados aqui. Se imagina só a surpresa que aquelas pessoas tiveram. Imagina só, eles ficaram perplexos. Ninguém podia explicar, não tinha explicação o que tinha passado, nem aonde, como aconteceu isso com eles. 25. E chegando anunciou-lhe dizendo, olha só, interessante esse versículo aqui, E chegando anunciou-lhe dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão estão em pé no templo ensinando o povo. Teimosos, né? Teimosos. Eles não tinham. Prender, o que pensa? É difícil a gente entender, parece que isso aí é uma história, parece, né? Parece que é uma novela. Não é real. Você não pegaram mesmo, porque vocês não vão pregar, falar mais. Vocês vão acabar, prenderam eles, não ia soltar. E como é que aqueles homens, a porta que deve ter aberta para eles, os anjos tirou de jeito lá para eles saírem, e ficou do mesmo jeito. Mas interessante, quando ele chegou, o cara chegou lá, o senhor anunciou para ele, olha, os homens que vocês prenderam lá, sabe onde eles estão? Estão tudo lá no templo, estão ensinando o povo. E eles obedeceram exatamente o que o anjo lhe tinha ordenado, no versículo 26. Ao 26. Os apóstolos conduzidos perante o sinédrio. Então foi o capitão com os servidores e trouxe, não com violência, vejam só, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Ele não trouxe com violência porque o povo estava todo do lado dele, dos apóstolos, porque a multidão, eles ficaram com inveja, né? Quer dizer que eles não os sujeitaram, e simplesmente eles pediram que eu seguisse. Eles pegaram eles à força, nós segue nós. Porque eles temeram as pessoas, ficaram com medo das pessoas. Temeram das pessoas, mas não temeram a Deus. Eles poderiam bem pensar que isso aí não é algo natural que está acontecendo. Vamos temer. Esses homens estão falando as coisas de Deus. Eles não estão bêbados, não estão brigando, não estão roubando, não estão matando ninguém. Eles estão falando algo que é vindo dos céus. Podia ver bem os milagres que faria, tudo, não. Mas só que ele devia temer aquele que manifestou o seu poder, que eles não
quem abriu a porta da prisão. Por que eles estavam desse jeito? Porque os corações dele e consciência estavam fechados, duros, endurecidos pelo ódio contra ele, ao Deus, em primeiro lugar. E os seguidores, 27, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou. Então, o conselho aqui diz, consultei, é um sinédrio completo de 71 membros que estavam presentes, além dos espectadores, dos ouvintes, dos assistentes. 28. Interrogou, final do versículo 27, dizendo, versículo 28, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Chamaram a atenção. Quer dizer que nós somos culpados pela morte desse homem que vocês estão pregando, Jesus Cristo, como se nós tivéssemos crucificado ele. Então aqui mostra o êxito da sua pregação de Pedro, que eles procuravam agora enviar a sua própria implicação contra eles, depois de ter exclamado antes que seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Tá? Mateus 27, 21, 25, 26. Vamos ver. E Mateus 27. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pedro, Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Então, 23. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? Falando de Jesus. E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. A multidão respondeu: nós somos cai e vem. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ele ser crucificado. Ó, 29 aqui em Atos 5. Porém, respondendo Pedro e aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então, eles, proibindo eles: olha, nós já proibimos vocês, né? Não quero que vocês falem, ensinam sobre esse homem, esse Jesus que foi crucificado, morreu, está morto. Eu não queria. Mas Pedro respondeu: olha, porém, respondendo Pedro e os apóstolos juntos. Como é que quer dizer? Quando Pedro respondeu isso e os apóstolos juntos, eles devem falar amém. Amém, assim seja, que é a mesma coisa. Concordo. Mas importa obedecer a Deus do que os homens. Então a resposta de Pedro para ele foi rápida, clara, explícita, clara. Pedro foi ousado na resposta, ele foi valente. E não havia orgulho nem obstinação de Pedro, mas sim fidelidade. E assim tem que ser nós também. Não deve haver medo em nós de pregar a palavra de Deus, vergonha, mas devemos ser fiel e submissão a Deus. Por causa dele, nós também devemos ser. Conhecimento das Escrituras, é muito importante conhecer as Escrituras e obedecer
também. Não adianta conhecer e não obedecer. Então, porque a regra é de ouro, vale ouro, para todos os homens que seguir a palavra de Deus. Em todas as circunstâncias, não é só em todas as circunstâncias que parecem nas nossas vidas, que depende de nós fazer algo injusto, então mais importa obedecer a Deus do que o homem. E é para sempre devemos obedecer a Deus, em qualquer momento, em qualquer lugar. Versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Pedro falou isso para eles, na cara. Pedro, então, ele conecta a Jesus com os patriarcas e os profetas da antiguidade. Ele falou, nossos pais. O Deus de nossos pais. Jesus não tinha vindo no mundo, ainda, mas Jesus está junto aqui. Jesus é Deus. E também com Deus. Ele coloca a responsabilidade do assassinato de Cristo diretamente sobre os ombros dos incrédulos. Vocês são culpados. Um dia, uma quarta-feira, 15/8/21, no Paris, está marcado aqui, que eu preguei. Então Pedro fala tudo isso. Então, agora 31. Deus com a sua destra o levou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. O poder de Deus não só levantou Jesus dos mortos, da tumba, mas também o assentou à sua própria mão direita nos céus. A Bíblia diz, destra é a mão direita. Então tem várias passagens que falam, Romanos 8:34, Efésios 1:20, fala como o príncipe. Ele é o líder titular de Israel e da igreja, nosso Senhor Jesus, como Salvador e como Senhor. Ele é o libertador e não há nenhum outro que nos liberta, é Jesus. Diz-nos que não só o Senhor Jesus é o meio do perdão e a vida, mas sim Ele é o dispensador de ambos. Como também Ele dá, Ele não vende. A salvação, ela é por graça. Então vamos parar aqui no versículo 31, podia continuar no 32. Que Deus os abençoe a todos. Então, para onde eu comecei? E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Então deve haver temor em toda a igreja, em toda a nossa igreja. Temor e louvor. Respeitar Ele, não por medo, que nem você tem, assim, sabe aquele medo, assim, como fosse algo. Não tem medo assim de um animal, não tem medo de um pai, o filho tem medo do pai, sabe, apanhar do pai. Não é, não devemos ter isso. Deus não é o nosso inimigo, é o nosso amigo, o nosso Deus. Ele é o nosso Pai, então nós devemos ter esse temor, mas temor com submissão, com amor, com respeito. É isso, pode vir, vamos cantar. E sexta-feira, se Deus permitir, aqui é uma Daniel, uma vez, uma Daniel pregar. Tá bom, Daniel? Estou até bem. Sexta-feira, se Deus permitir. Então vamos montar um pouquinho e vamos cantar.
Senhor, mais uma vez, nós agradecemos, né, por estarmos aqui, por esse culto, né, terminando, e que essa palavra seja abençoada, né, que essa coragem dos apóstolos que nos contagie também, né, nos dê coragem para falar mais do nosso Senhor e Salvador Jesus, né, para mostrar ao mundo a situação do pecado, né, e levar mais pessoas à fé em Jesus. E pedimos pela igreja, pelo culto de sexta-feira, pelo pastor, pela sua família toda, né, e mais uma vez agradecemos pela salvação, né, que temos em Jesus Cristo, através do seu sangue derramado na cruz. E os demais, né, que não estão presentes, que o Senhor possa nos desanimar, que o Senhor possa estar amando. E o nosso futuro, que o Senhor esteja abençoando a nossa saúde e a nossa família. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Isso abre a ceia do Senhor.